Chega mais! A partir de hoje, eu quero te convidar a assistir essa nova série sobre um assunto que todo mundo que busca falar inglês deveria saber antes, para não se deixar levar por muitas coisas que a gente escuta por aí. A proposta dessa série é esclarecer alguns pontos relacionados à tão sonhada fluência. Conhecer quais são as técnicas para alcançar a tão sonhada fluência, quebrar alguns mitos e ampliar o seu conhecimento. E, claro, conhecer algumas estratégias que podem te ajudar a sair de onde você está, dar um passo à frente no seu inglês sem medo, de forma natural. Todo mundo que busca aprender inglês deseja a tão sonhada fluência. Mas antes mesmo de conhecer o que é a fluência, às vezes procura caminhos tortuosos e que nunca vai chegar lá, porque não sabe exatamente o que significa a fluência. E aí, me conta, você sabe o que é fluência? Se você correr para o dicionário e procurar a definição da palavra fluência, você vai achar atributo do que é natural, aquilo que é espontâneo, espontaneidade. Pronto, é isso. A fluência nada mais é do que ser natural. Não ser mecanizado, não parecer robótico, não parecer que você tem dentro de você frases decoradas e prontas. Isso é ser fluente. Mas existem 3 tópicos que você precisa deixar claro para você mesmo para não se confundir nisso tudo. Primeiro, ser fluente não significa falar como um nativo. E mais na frente desse vídeo eu vou te explicar por que não. Segundo ponto, ser fluente não está ligado à velocidade da fala. Tá prestando atenção nesse vídeo? A velocidade da minha fala, como que eu estou falando com você? Eu domino o português, eu entendo o português e nem por isso eu preciso falar rápido, acelerado. Há momentos que a gente está mais empolgado, numa emoção de situação, e aí a fala realmente ela fica mais ritmada. Mas no dia a dia não é assim que ela acontece. Ponto 3. Ser fluente é falar sobre qualquer tópico. E aqui eu quero deixar um questionamento para você. Você se considera fluente em português? Vamos esclarecer essa situação? Se nós colocarmos numa mesa redonda para bater um papo economistas que conhecem de todos os termos da economia, LCA, CDB, e começarem a falar essa linguagem, você vai conseguir se comunicar? Você vai entender realmente o que eles estão falando? Ou ainda, se nós sentássemos com médicos e começássemos a debater, a falar sobre as partes do corpo, eles iam mencionar hormônios e partes do corpo que a gente sabe que existem para o nosso funcionamento, mas sequer a gente sabe o nome. Isso é ser fluente ou não. Então, esse é um dos mitos que você precisa quebrar. Ser fluente não é falar sobre qualquer tópico, porque nem no seu próprio idioma você fala sobre qualquer tópico. Para você conhecer determinado tópico que não faz parte do seu cotidiano, o que você precisa fazer? Sentar e estudar determinadas palavras que não fazem parte do seu dia a dia, mas que podem chegar ao seu conhecimento. Então vamos lá. Quando a gente fala de fluência em inglês, nós precisamos pensar que ser fluente é fazer a comunicação acontecer. A comunicação do dia a dia, ela tem que acontecer de forma natural e espontânea. E olha só, com relação à fluência, existe uma coisa que talvez você não saiba. A fluência não é ensinada nos livros. Como assim? Não está nos livros. Quando eu falo que o inglês falado e que a fluência ela não está ligada a livros, me entenda. Eu não estou te falando que os livros não são importantes, mas os livros seguem a língua culta. E o inglês falado, ele não é tão regrado quanto nos livros.
Tem alguns momentos que, conversando com alguns alunos, eu sinto como se estivesse falando com a minha avó em inglês, por causa da formalidade imposta com frases decoradas e prontas que vêm baseadas nas gramáticas dos livros. E o inglês do dia a dia, ele não pergunta ao outro, How are you? Nós perguntamos, What's up? How are the things? E se você não está inserido nesse contexto, o seu inglês ele vai soar um tanto quanto robótico e mecanizado. O que você precisa fazer para alcançar a tão sonhada fluência? Primeiro, trabalhar com o que você já tem. A maior parte dos alunos, quando começa a aprender um idioma, eles querem alcançar várias coisas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo é fogo de palha. Vai durar um momento e depois você vai se decepcionar, não vai conseguir dar seguimento ao que você se propôs, porque você está perdido. Falar e conquistar a fluência é como andar de bicicleta. Existe um manual, tem as instruções, mas ninguém lê e ninguém segue. Porque a melhor forma de aprender a andar de bicicleta é observando os outros, testando seu próprio equilíbrio e simplesmente andando. A fluência é a mesma coisa. O que acontece é que muitos alunos, quando começam a estudar inglês, eles focam tanto nas regras que esquecem do primordial, que é falar. E você só aprende a falar falando. Quando a gente começou a falar português lá atrás, a gente não vai lembrar. Mas analisa uma criança que está aprendendo português. Primeiro, ela ouve muito. Ela passa aí uns 8, 9 meses fora do ventre materno, só ouvindo as pessoas conversarem em português. Depois disso, ela começa a balbuciar alguns sons, não é falar palavras. E aí ela vai construindo o seu vocabulário, chegando a palavras, montando frases, fazendo conjugação verbal sem saber ler, escrever ou usar livros. A gramática ela vai sendo inserida no dia a dia dessa criança, sem que ela precise saber de regras para que isso aconteça. E quando a gente ouve uma criança conjugando um verbo errado, a gente corrige e imediatamente ela repete e com o uso ela vai aprendendo. Então, para você que está aprendendo inglês agora, não espere dominar toda a gramática da língua inglesa, decorar toda a lista de vocabulário que aparecer na sua frente para começar a falar. Fale com o que você já tem. Use o vocabulário que você já tem para começar a falar. Aqui também eu quero deixar claro a diferença de dom e dedicação. Há aqueles alunos que nascem com um dom para aprender línguas. E aí, na vida deles, tudo fica mais fácil. Mas por eles terem nascido com essa facilidade, talvez eles não se dediquem tanto no aprendizado, já que tudo é mais fácil para eles. E para você que não nasceu com esse dom? Você tem algo a mais e pode até ficar melhor do que aqueles que nasceram com um dom para aprender línguas. O que você tem? A dedicação, o esforço. Não tem segredo. Para se tornar fluente, você tem que falar. Segundo, você tem que se dedicar. E se dedicar a quê? Porque uns minutos atrás eu falei que quando você aprendeu português, foi inserido naturalmente. Então, toda aquela dificuldade de entender sons, de saber junção de palavras, entonação no discurso, você já tem esse domínio na sua língua. Agora, você precisa organizar e entender que em um outro idioma, a junção de palavras e a entonação, ela vai ser diferenciada, porque ela vai obedecer os padrões de uma outra cultura. E aí entra o seu esforço, para que você chegue ao nível ou talvez até ultrapasse aquele que nasceu com um dom. O que você tem que fazer? Primeiro, se dedicar. E aqui, ao contrário do que muita gente pensa, eu não quero te propor
que você dedique 1, 2, 3 horas do seu dia ao aprendizado do idioma. Primeiro, porque você não vai ter tempo para isso. Segundo, porque não é necessário. O que faz a gente melhorar, o que faz a nossa fala acontecer, não é a quantidade de tempo que a gente se propõe a estudar, mas a qualidade do tempo e o que a gente faz nesse tempo que a gente se propôs a aprender. Então, primeira coisa, se você está aprendendo inglês e se você sonha em falar naturalmente, com um sotaque bonito, juntando as palavras, entendendo o que as pessoas falam e sendo entendido, se dedique a pelo menos 10 minutos por dia a estudar inglês. E aí aqui você também precisa abrir a sua mente, porque não é assim. Hoje eu vou estudar vocabulário de viagem. Amanhã eu vou estudar vocabulário de trabalho. Depois eu vou estudar vocabulário relacionado à comida. Não é assim que se estuda. Uma vez que você se dedica 10 minutos a determinada coisa, hoje você estudou vocabulário de viagem. Beleza. Amanhã, como você já estudou vocabulário de viagem, você vai usar esse vocabulário aplicando em frases ou falando esse vocabulário, ouvindo o seu áudio, porque tudo que a gente estuda e só armazena, a gente perde. Por que você estuda uma grande quantidade de conteúdo para a prova, faz a prova e depois que a prova passa, você não lembra? Porque você só estudou para a prova, você não revisou, você não colocou aquele aprendizado no seu dia a dia. Se você fizer isso com o inglês, vai acontecer do mesmo jeito. Então, primeiro, você precisa estudar, colocar no seu dia a dia, fazendo frases, criando histórias, contando casos que aconteceram com você ou com outras pessoas, para que isso faça parte de você. Segundo ponto, se ouvir. Você tem que não só ouvir os outros que falam inglês, sejam nativos ou não nativos. Você precisa ouvir. Ouvir os outros, se ouvir, repetir. E aí, quando eu falo se ouvir, não é simplesmente como eu estou falando com você aqui agora e eu estou ouvindo minha própria voz. Não. É você pegar o celular ou um gravador, gravar você falando inglês, que seja com você mesmo, que seja com um amigo, se ouça, compare, julgue se você está melhorando na pronúncia, na junção de palavras, se isso está parecido com o inglês que você já ouviu antes. É assim que a gente vai saindo da onde a gente está para ir no caminho da fluência. Use o idioma como seu aliado, não como um peso, não como uma obrigação. Porque se você vê inglês dessa forma, você não vai conseguir chegar aonde você está pensando. Eu quero agora compartilhar com você uma frase que eu sempre digo aos meus alunos, principalmente para os mais tímidos e aqueles que têm medo de se expressar porque se julgam o tempo inteiro. Acham que o inglês não está bonito, acham que não está certo, acham que estão falando muito pausadamente. Entenda comigo essa frase. You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere. Ou seja, você pode ter as ideias mais brilhantes, mas se você não consegue expressá-las, as ideias não vão te levar a lugar nenhum. Com relação ao inglês, é a mesma coisa. Então, antes de mais nada, para ser fluente, só fale. Fale com o pouco de conhecimento que você tem, com o pouco de vocabulário que você tem, mas comece a falar. Porque enquanto você não sair da sua zona de conforto, você não vai chegar nem perto do que é a sua tão sonhada fluência. E agora aqui, eu quero deixar para você 6 dicas que eu considero importantes para falar inglês naturalmente e com confiança. Primeiro, domine o básico. Por quê? Não adianta nada você dominar o verbo to be,
passar a estudar o passado se você ainda não domina as regras do presente simples, se você ainda perde o S nos verbos quando vai falar uma frase ou sobre alguém que é he, she ou it, e aí você esquece o S ou não usa os auxiliares corretos nas frases negativas e interrogativas. O básico, como o nome mesmo já diz, é a base, é a estrutura. Então, se você não domina esse básico, não tem como você passar um passo à frente. Então, se questione nesse dia de hoje, qual é o nível do seu inglês? Você domina mesmo o básico? Tem segurança? Você poderia se colocar na frente de pessoas que não sabem nada para ensinar esse básico? Você domina o suficiente? Você tem segurança com o inglês que você tem para você falar? Esse é o primeiro ponto. Domine o básico. Ponto 2. Foque na mensagem. Nós julgamos muito as pessoas, principalmente quando elas estão falando um outro idioma. A gente também faz um auto-julgamento quando é a nossa hora de falar. E isso tudo só bagunça as coisas. O que é importante quando eu estou falando inglês? Que a pessoa entenda o que eu estou falando e que ela me dê uma resposta, ou seja, se comunique comigo mostrando que está entendendo. Então, no seu ambiente de trabalho, se você não depende de inglês, se lá não é um curso, uma escola de idiomas, você não é obrigado a falar corretamente. Você apenas tem que fazer a sua comunicação acontecer. É claro que a gente se preocupa o tempo inteiro se tá ou se não tá usando auxiliar, se o S está ali no verbo no presente simples ou não. Mas se isso faltar, o que mais importa é que a comunicação aconteça, que as suas palavras sejam entendidas. Quer ver só? Quando a gente está conversando em português com alguém e que a gente não tem muita intimidade e essa pessoa fala alguma coisa errada, a concordância verbal não está combinando com o sujeito. O que você faz? Você corrige? A gente não se sente íntimo o bastante para corrigir a pessoa, não é? Quando a gente fala um outro idioma, é a mesma coisa. As pessoas estão mais preocupadas em fazer a comunicação acontecer do que ficar analisando se você usou corretamente as palavras no tempo verbal correto. A comunicação ela só precisa acontecer. E aqui eu volto naquele ponto. Eu não estou falando que a gramática não é importante, que falar certo não é importante. Mas no início é assim mesmo. A gente fala com erros. Não só no início, no fim também. Às vezes o cérebro ele vai mais rápido do que a boca e a gente não pensa para falar e quando vê falou algo errado. E tá tudo bem, isso acontece em português também. Agora imagina se você o tempo inteiro começa a se desculpar pelo inglês que você tem. Oh, I'm so sorry, I forgot the S in this sentence. A comunicação não acontece, as pessoas até esquecem o que você estava falando. Imagina você num show, a banda lá tocando, de repente o guitarrista para a música, que estava todo mundo dançando, todo mundo empolgado, fala assim, gente, peraí, eu errei o acorde. É a mesma coisa. Deixa a música fluir, se ele não tivesse nem falado, talvez a gente não tivesse prestado atenção. É a mesma coisa na hora da fala. Ignore os erros, foque na mensagem. O quarto ponto é controle as emoções. Eu, enquanto professora, vejo que posso classificar os alunos em 2 grupos. Preste atenção nessas palavras que eu vou te falar. Medo, nervosismo, insegurança, mãos frias, respiração ofegante. De um lado, estão aqueles alunos que se sentem pressionados a falar inglês, querem muito, mas o momento de falar em inglês para eles é como se eles tivessem um peso de, sei lá, meia tonelada nas costas. E já há um grupo de alunos que esse medo, esse nervosismo, essas mãos frias só colocam eles cada vez mais motivados a falarem. E aí, preste atenção, falar inglês não é algo positivo e nem negativo. É uma ação neutra. E quando você entende isso,
É libertador, porque não é algo bom nem algo ruim. É uma coisa e simplesmente ela acontece. E para isso eu só preciso querer. Então se oriente, coloque isso na sua cabeça e entenda isso. Falar inglês é simplesmente uma ação e você só tem que fazer. Hoje talvez seja um pouco mais difícil, mais sofrido. Amanhã já vai ser menos. E quanto mais você fala, quanto mais você pratica, melhor você fica, mais seguro você fica. Quinto ponto, o inglês falado não é o inglês dos livros. Já te falei lá no início desse vídeo, então não vou ficar repetindo. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, quando eu falo que o inglês é simples, que o inglês falado é básico, você só precisa de 3 tempos verbais para se comunicar: presente, passado e futuro. Lembra, quando a gente pega o livro, nós aprendemos os tempos verbais mais comuns e nós aprendemos os tempos perfeitos: presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. E aí, na linguagem do dia a dia, quando que você assiste um filme ou uma série que os personagens estão usando passado perfeito, futuro perfeito? Vai acontecer? Vai aparecer? Sim, mas é uma vez ou outra. Na situação do dia a dia, você não precisa desse peso todo de gramática em cima de você. Mas você só consegue entender isso a partir do momento que você começa a se expressar e a falar com outras pessoas. E mais uma vez, vou abrir um parênteses aqui, porque eu não estou falando que a gramática não é importante, mas aqueles que dependem da gramática e que realmente precisam dela vão ser direcionados e vão sentir a necessidade dessa gramática no momento oportuno. Por exemplo, os alunos que vão prestar um exame internacional, ou aqueles alunos que já têm uma aptidão, algo aqui dentro que chama esses alunos a ser professor, a ensinar. Então, eles vão depender dessa gramática, vão ter que se aprofundar nela. Mas se o seu objetivo é falar inglês, se comunicar, se expressar, você não precisa de tanta coisa. Olha, em português, nós falamos, nós nos comunicamos, mas objeto direto, indireto, agente da passiva. Quando você está se expressando, você usa essas nomenclaturas? Use se for um professor de português conversando com outro professor de português. Mas no dia a dia, a fala, ela é muito mais simples. E dica 6, para você falar naturalmente e com mais confiança. Fale o tempo todo. Só fale. Com os outros, com você mesmo, mas se ouça. Você só vai chegar próximo à fluência ou se tornar fluente falando. Você não vai se tornar fluente decorando listas de vocabulário se você não usa essas listas, se você não sabe como colocar no seu dia a dia. Você não vai ficar fluente comendo, devorando um livro de gramática, porque aí você está fazendo o processo de recepção e o processo da fala, ele é um processo de output, de produção. Então, a fluência, ela só acontece a partir do momento que você se propõe a sair da sua zona de conforto. Fica aqui comigo, porque essa série sobre fluência é assunto para mais de metro. See ya!